Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você que nos assiste pela internet, está na sua casa ou no seu escritório, eu gostaria de dizer que Deus também pode, neste momento, falar ao seu coração, e é isso o nosso desejo, que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. E aqui, se você está aqui nessa tarde, certamente Deus marcou esse momento para abençoar a sua vida. E a palavra de Deus é uma bênção para nós, alimenta a nossa alma. Então, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Meus amados irmãos, eu coloquei aqui um tema para essa mensagem, e eu fiz aqui um trocadilho, coloquei assim: o cego que via. E vou explicar por que eu coloquei esse tema. O cego que via. Você era cego, não podia ver, mas esse via. E eu gostaria de falar sobre essa visão que ele tinha. Enquanto cego, Bartimeu via o que poucas pessoas, os seus contemporâneos ou conterrâneos, conseguiam ver. Era mesmo interessante. Na época de Jesus, no ministério terreno de Jesus, poucas eram as pessoas que viam o que Bartimeu viu quando ouviu falar de Jesus. E é sobre essa visão que Bartimeu possuía é que eu gostaria de falar. Ele conseguia ver Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado e o ungido de Deus, o filho de Davi. E eram poucas as pessoas que acreditavam em Jesus como sendo o Messias, como sendo o filho de Davi, a promessa de Deus para Israel e a promessa de Deus para toda a humanidade. Bartimeu via, por isso ele era um cego que via. E quando diz a palavra de Deus que quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó, juntamente com ele uma grande multidão, ao passar pela estrada, Bartimeu estava ali assentado a mendigar. Ele, por ser cego, e um cego sem recursos financeiros, então a única solução para aquele homem era mendigar o pão. Ele estava ali à beira do caminho, a esperar que a misericórdia, a bondade das pessoas, a generosidade das pessoas pudesse ser dirigida a ele em forma de alguma oferta, alguma moeda, alguma esmola, para que ele pudesse manter a sua vida. E nesse dia, Jesus estava passando e ele, certamente pelo contexto, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus operava. Ele ouviu falar da missão que Jesus veio realizar.
Ele ouvia, certamente, as críticas a respeito de Jesus, positivas e negativas. Ele ouvia, certamente, os argumentos que as pessoas usavam para desacreditar Jesus como Messias, como o filho de Davi. Ele, certamente, ouviu falar muitas coisas a respeito de Jesus. E ele tirou a sua própria conclusão. E isso, me permite os irmãos dizer que é muito importante. Nós não podemos ser guiados pelos pensamentos das pessoas. Nós não podemos deixar ser induzidos pelos pensamentos das pessoas ou pelas opiniões das pessoas. Nós precisamos ter as nossas próprias convicções em relação a Deus. Há muitas pessoas que vivem numa dificuldade muito grande, numa luta muito grande, porque elas tentam ouvir todo mundo. E cada cabeça tem uma sentença. E as opiniões das pessoas divergem de muitas coisas, as pessoas são diferentes, cada um tem um ponto de vista diferente. Nós precisamos ter as nossas próprias convicções, repito eu, a respeito de Deus. Quem é Deus? E Bartimeu, ele, embora cego fisicamente, ele tinha uma visão muito melhor do que muitas pessoas, melhor do que alguns doutores da lei, conhecedores das Escrituras. A visão dele era melhor do que muitas pessoas do seu tempo, pessoas que até conheciam as Escrituras, pessoas que tinham tudo para poder, talvez, até fazer comparações mais acuradas a respeito da pessoa de Jesus. E eles não conseguiam, mas ele tinha. Ele, depois de ouvir muitas coisas a respeito da pessoa de Jesus, ele chegou à conclusão, pelas informações que chegavam até ele, pelas mensagens dos companheiros, dos amigos, das pessoas, das famílias, dos transuantes ali por onde passava, traziam informações a respeito do que estava acontecendo em relação a Jesus. Ele ouvia dizer a respeito das promessas de Deus para a sua nação, e ele chegou à conclusão de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que Deus havia prometido enviar no seu determinado tempo. É por essa razão que Zaqueu, embora cego, ele via muito mais do que muitas pessoas. E Jesus um dia disse assim, o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não consegue ver as coisas que são realmente verdadeiras e aqueles que não querem ver. E Bartimeu, ele tinha essa peculiar atitude e de conhecer Jesus e de entender pelos fatos de que Jesus era o Messias, aqueles que eles estavam esperando. Aquele que ele certamente ouvira dizer, João Batista, que ao anunciar a respeito da vinda do Senhor Jesus, ele diz, eu não sou o Cristo, eu sou aquele, quem és tu? Perguntaram a ele, diz, eu sou a voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho, eu não sou digno nem de desatar as sandálias que ele usa, mas após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. João Batista deu testemunho sobre ele. E esses testemunhos, essa mensagem, essas informações, tudo aquilo que acontecia, embora Bartimeu não tivesse a possibilidade de ver, ele, com a sua mente, com a sua alma, ele visualizava aquilo que Deus estava falando ao seu coração. E ele então fez a sua escolha, tomou a sua decisão de acreditar que Jesus era o Messias. E um dia, ele teve a oportunidade de expressar esse seu conhecimento em relação a Jesus. Ele certamente, durante muito tempo, estava ali alimentando no seu coração, diz, o dia que Jesus passar por aqui, se eu tiver a oportunidade de estar com ele, uma coisa é certa, eu creio que ele é poderoso para abrir os meus olhos. Eu tenho fé suficiente e vejo o suficiente pela fé que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que está prometido nas Escrituras a respeito
de que Deus tem falado que em determinado tempo ele viria para restaurar a nossa nação. Ele vinha para abrir os olhos aos cegos, para libertar os oprimidos, para tirar aqueles que estavam nos cativeiros. O profeta Isaías anunciou já há 750 anos atrás dele vir, antes dele vir, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para abrir os olhos aos cegos, para pôr em liberdade os que estavam em prisões, para evangelizar aos pobres. E eu creio que esse Jesus veio, e esse Jesus que mora em Nazaré, esse Jesus é o Messias, é o prometido. E o dia que ele passar por aqui, eu vou clamar com toda a minha força para que ele abra os meus olhos. Ele deve ter alimentado isso por algum tempo, mas chegou o dia em que Jesus passou por lá. Quem sabe nessa noite, você que me ouve, através aí na sua casa, no escritório, onde quer que esteja, talvez aqui presentemente, quem sabe nessa noite chegou também o seu dia. Chegou a hora de você dizer, Senhor, hoje eu estou aqui, hoje é o meu dia. Hoje eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode mudar essa história. Eu sei que hoje o Senhor pode mudar essa situação, as circunstâncias não podem impedir que o Senhor opere em meu favor. Talvez o seu problema não seja físico, talvez seja uma questão, mas que mesmo assim necessita de uma intervenção desse Jesus maravilhoso que está presente. E Ele está aqui, talvez seja hoje o dia em que você pode dizer, hoje eu esperei o momento e hoje chegou a hora de eu ir até o Senhor Jesus e dizer, Senhor, hoje eu quero que Tu faças comigo aquilo que eu tanto preciso. E esse dia chegou para Bartimeu. Diz que quando Jesus estava a passar, ele perguntou assim, quem é que está passando aí? Que barulho é esse? Que multidão é essa? Eu penso que no coração dele deve ter feito assim, tum, tum, tum. Ele disse, será que é hoje? Será que é hoje? Irmãos, pense bem. Um homem que conseguia ver, na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o prometido, a resposta de Deus para a sua nação e para o seu povo. Um homem que sabia que esse Jesus, Deus, o Filho de Deus, era poderoso para fazer de tudo e muito mais do que ele pensava. Ele já havia ouvido falar várias coisas a respeito de Jesus, dos feitos de Jesus, dos milagres. E ele então, naquele momento, que ele ouve aquele barulho, o passar das pessoas, ele pergunta, quem é que está aí? E quando ele pergunta, ele deve ter pensado assim, não será hoje? Se for Jesus, hoje eu voltarei a ver, porque eu creio que ele pode fazer isso. E ele disse, quem é que passa? E as pessoas disseram, é Jesus de Nazaré. E quando ele ouviu que era Jesus, aquilo que estava no coração dele, aquele desejo que dominava a sua vida, a esperança que ele tinha de ter um encontro com Jesus e que Jesus pudesse mudar a vida dele, aflorou da sua alma, porque ele com grande voz, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Ele não diz Jesus, Nazareno. Ele não diz Jesus, ele diz Jesus, filho de Davi. É essa expressão, essa declaração da parte dele, essa expressão que ele usou para referir a Jesus, demonstrava a sua fé, a sua confiança de que Jesus era o Salvador. Porque somente aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, sabia que ele era a promessa que Deus tinha feito da família, da linhagem de Jessé, o filho de Davi. O filho de Davi não era o Davi rei, mas a descendência de Jesus. Então ele sabia que Jesus era o Messias, porque ele, quando declara, através do seu clamor, que Jesus era o filho de Davi, ele estava dizendo, Jesus, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és o enviado, eu creio que tu és o ungido, eu creio que tu és o Cristo que veio para restaurar as nossas vidas. E com todo o seu coração,
ele gritou para que Jesus pudesse ter misericórdia dele. E diz que, naquele momento que ele estava clamando, essa expressão de Jesus, filho de Davi, equivalia o mesmo Jesus Messias, testificando a sua confiança em Jesus como o Salvador, e muitas das vezes as pessoas não acreditavam. Até um dia Jesus virou para os seus discípulos, estava ali a andar com ele, e disse: "Que diz os homens que eu sou? Quem diz os homens que eu sou?" Porque ele sabia que eram poucas as pessoas que acreditavam nele. E a Bíblia diz que ninguém precisava dizer a ele quem é que cria, porque ele sabia muito bem o que ia no coração das pessoas. Infelizmente, há muitas pessoas que têm uma visão distorcida a respeito de Jesus. Alguns pensam que Jesus era um grande filósofo, outros pensam que Jesus era um grande líder político, outros acreditam que Jesus foi um grande profeta, e ele foi, mas ele foi muito mais do que isso. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido, ele era o restaurador de Israel, ele era o salvador da humanidade. E algumas pessoas não conseguiam ver isso. E um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: "Vocês têm andado comigo já há algum tempo? Eu tenho vos ensinado, explicado, tudo a meu respeito, tenho falado. E o que diz as pessoas a meu respeito? O que vocês têm ouvido por aí?" E uns diziam assim: "Uns diz que tu és o João Batista, outro diz que você é Elias." E eles têm vários pensamentos, ou então um dos profetas que ressuscitou e agora anda por aí a fazer milagres. Ele diz: a visão do povo é exatamente essa a meu respeito. Há muita divergência a meu respeito, mas eu vou dizer uma coisa. Virou para os discípulos e diz: "E vocês? Para vocês, quem eu sou? O mundo tem vários pensamentos a meu respeito, mas vocês são os meus discípulos. Eu tenho vos instruído e ensinado quem eu sou para vós." E diz a palavra de Deus que Pedro tomou a frente e disse: "Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus diz: "Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu que te revelou." A visão que nós temos de Jesus faz muita diferença. E muitas pessoas não alcançam as respostas que elas tanto precisam, porque elas têm uma visão distorcida de Jesus. E a visão que nós precisamos ter de Jesus, que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o responsável, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, é o Deus que tudo pode, é o Deus do impossível. Precisamos ter essa visão de Jesus. E Bartimeu teve. Quando ele começou a clamar, diz que as pessoas logo interferiram naquele clamor. E eu quero dizer para você que é assim mesmo que acontece. As pessoas que nos cercam, muitas vezes tentam exercer uma influência sobre nós, até de forma natural. Algumas pessoas até inconscientes, e é natural que as pessoas influenciam-nos. E nós precisamos estar firmes com as nossas convicções. Porque algumas pessoas fazem até sem maldade, mas tentam nos influenciar e tentam nos fazer pensar como elas pensam. E Bartimeu, foram lá, quando ele começou a clamar, as pessoas disseram assim: "Ei, espera aí, não incomode. Você fica gritando, clamando, você não tem, a sua situação já está tramada, você já está tramado. Não há nada mais para fazer por você." Sabe o que ele fazia? Quanto mais mandavam ele calar, mais ele clamava. A Bíblia diz que mais e mais ele clamava. Ele não cedia às suas convicções. Ele estava convicto de que Jesus poderia fazer aquele milagre na sua vida, e não importava a circunstância, ele ia continuar. Se ele precisasse continuar clamando, ele ia continuar clamando. E quanto mais mandavam-no calar, mais ele clamava. Isso era também um ato não só de perseverança, de firme convicção no seu intento, mas também a demonstração da sua fé. Ele mostrava com as suas atitudes que ele era um homem de fé.
Ele diz assim, não, eu não vou deixar de buscar. Quantas vezes nós somos tentados a dizer assim, olha, eu já orei, eu já pedi, eu já jejuei, eu já fiz tantos meses de propósito, já busquei, já fiz, aconteceu. Olha, não aconteceu nada. A partir de agora, não faço mais nada. Alguns até ficam desiludidos e dizem assim, não adianta nem orar. Eu não vou fazer mais nada. Se Deus quiser, Deus faz. Eu não vou fazer mais nada. Ouça, nunca faça isso. Jesus ensinou-nos a lição de que nós devemos orar sempre e sem cessar. E devemos pedir sempre e nunca desistir de pedir ao Senhor. Ele diz que, para explicar isso, ele contou que tinha uma cidade, tinha um juiz que era muito mau. O juiz não respeitava ninguém. E ele tinha lá os processos para julgar. E havia naquela cidade uma viúva também, que precisava de que ele julgasse a sua causa. E ele não queria julgar. E aquela viúva, todos os dias, estava na porta dele. Todo dia estava lá. Batia a porta. Meritíssima, lembra da minha causa. Ele diz, mulher, não posso ver isso agora, depois eu vejo isso, vai embora, depois eu vou julgar, pode deixar que eu vou tratar isso. E ela esperava no outro dia, nada, ela ia lá de novo. Irmão Araújo. Ela ia lá de novo, batia na porta, meritíssima, minha causa. Eu preciso que o senhor julgue a minha causa. E ele diz, sim, vou ver isso, como fazem hoje algumas pessoas que nós procuramos, e precisamos que elas ajam. Ela diz, sim, eu vou ver, e esquece. Deus nunca esquece, mas as pessoas esquecem. As pessoas, às vezes, não ligam a nada. É como você, como é que vai, tudo bem? E antes das pessoas responder, sai fora, porque se a pessoa disser, não, eu estou aqui com uma situação, nós não queremos ouvir. Mas Deus nunca faz como o homem faz. E diz que no outro dia está ela lá de novo, na porta. A mulher era persistente. Ela queria que o juiz resolvesse a sua causa, julgasse a sua causa. Se fosse um de nós, às vezes poderíamos ser tentados a dizer assim, deixa para lá, não vou esquentar a cabeça mais, já passou tanto tempo, não me fez falta até agora, e olha, deixa para lá. Ela não pensou assim. E Jesus usou aquela parábola, aquele exemplo, para ensinar a mim e a ti que nós não podemos fazer como as pessoas pensam que devem fazer. Precisamos fazer como aquela viúva fez. Nunca desistir. E continuar aos pés do Senhor, suplicando que Ele traga a resposta para nós. E às vezes Deus nos prova. Deus às vezes nos prova. E eu vou provar que Deus às vezes nos prova. Diz a Bíblia que havia uma mulher que tinha uma filha que estava tremendamente endemoniada, uma jovem. E ela ouviu falar que Jesus estava passando lá pela região dela, ela saiu da sua casa e correu atrás de Jesus, avistou de longe e foi até ele, estava ele com seus discípulos a caminhar e ela foi atrás. Jesus, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz, vou pôr essa mulher à prova. E vou provar os meus companheiros, os meus discípulos também, para ver se eles entendem alguma coisa. E diz que ela foi gritando atrás dele e ele fez de conta que não estava a ouvir. E ela começou a clamar, Senhor, lembra da minha filha, tem misericórdia da minha filha, tem compaixão da minha filha. E ele fazia de conta que não estava ouvindo. Os discípulos se encheram com aquele clamor daquela mulher atrás dele. E foram lá, Senhor, despede essa mulher. Ela vem atrás de nós já há tanto tempo a clamar, pedindo que o Senhor faça. Despede, fala com ela assim, vai embora que eu não tenho nada contigo. Eu não vou fazer nada, vai embora. E Jesus diz assim, deixa ela clamar, porque não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Por menos do que isso, talvez eu e você não vou mais servir a Jesus em nada.
Agora eu estou aqui precisando, necessitado, clamando, precisando da misericórdia dele, e ele me trata assim como se eu fosse o quê? Ela ouviu, quando Jesus disse isso, ela disse: Senhor, eu sei que não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus parou e disse: mulher, grande é a tua fé. Vá e seja feito conforme tu crês. E diz que ela foi embora e quando chegou em casa a sua filha estava liberta. Jesus às vezes nos coloca à prova para ver se nós temos mesmo persistência, se nós queremos, se nós estamos dispostos a buscar dele a resposta. Se nós cremos realmente que ele pode fazer. E nessa noite, o meu coração, o que está no meu coração é desafiá-lo para que não desista, mas que você possa aproximar crendo de Jesus, que ele pode resolver o seu problema, que ele pode julgar a sua causa, que ele pode lhe dar vitória, que ele pode solucionar essa situação que talvez você já tenha até dito assim: eu não quero mais, eu não vou saber de mais nada, eu não quero pensar nisso mais, deixa para lá. Mas nessa noite, nós somos exortados a ser perseverantes, a afirmar a nossa convicção, a buscar o Senhor. E se nos mandar calar, se os problemas, se as dificuldades, as adversidades nos mandar calar, clamamos mais alto. Ultrapassemos essas barreiras, esses obstáculos e não desistamos. Porque Jesus pode dar resposta às nossas orações. E diz que ele começou a clamar e Jesus diz assim, parou e disse: vai lá chamá-la. E aquelas pessoas que estavam ali tentando impedir que ele clamasse, se ele tivesse desistido no primeiro embate lá das oposições, ele tinha ficado sem a bênção dele. E talvez você, talvez não, com certeza, se você desistir por dar ouvido às pessoas, às circunstâncias, os obstáculos, para aquilo que você necessita da paz de Deus, se você desistir, dando crédito àquilo que tem dito a você e deixar de confiar no Senhor e de buscar no Senhor, não receberás a tua bênção. A sua vitória está em continuar a confiar no Senhor, a esperar nele. Não abra mão dessa convicção e dessa confiança de que Jesus pode, porque ele pode. E diz que Jesus disse assim: vá lá buscá-lo. Chama lá o Bartimeu. E as pessoas que estavam dizendo para ele não clamar, que tentaram impedir, nós hoje poderíamos até dizer assim: o diabo, o inimigo, estava usando aquelas pessoas para tentar impedir que Bartimeu fosse alcançado pela graça e a bênção de Deus. Porque estava dizendo assim: ei, para de gritar, está incomodando o mestre. O inimigo estava usando aquelas pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas são usadas pelo inimigo para tentar nos impedir de receber a bênção de Deus. Mas nós não temos nada com o inimigo. Nosso negócio é com Jesus. E nós continuamos perseverando em Jesus, confiando nele, esperando nele, porque certamente a nossa vitória virá. Na hora de Deus, ninguém pode impedir Deus. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então diz que Bartimeu, quando foram lá dizer: olha, vem, tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. E ele disse: e agora? Vou receber a minha bênção? Eu lutei, esperei, enfrentei essa multidão de opositores, e eu sabia que o meu dia ia chegar. E hoje eu vou. E diz que ele foi, primeira coisa que ele fez, sinal de que ele realmente acreditava que Jesus podia mudar a história dele. Ele pegou, diz a Bíblia, que ele lançou de si a sua capa. Quando chamaram, pegou a capa e... A capa simbolizava a sua miséria. Ela era usada para se proteger, para ficar ali acampado à beira da estrada, para proteger dos frios. Era um veículo, digamos assim, para ele pedir a sua sobrevivência, a sua esmola. Mas ele, quando é chamado pelo Senhor Jesus, e como ele sabia que Jesus era o Messias, ele via além das pessoas, daquilo que era natural,
Ele então lançou fora a sua capa e disse, não quero mais saber disso, não vou precisar mais, a partir de hoje, não precisarei mais de usar essa capa para a minha mendicância. Eu vou adiante do Senhor e Ele vai curar, Ele vai trazer-me novamente as vistas. Ele estava cheio da convicção e diz que ele lançou a capa fora e essa atitude revelou ou revela a visão que Bartimeu tinha em relação a Jesus Cristo. Ele diz, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que aquele que vai a Ele, de forma alguma Ele lançará fora, e eu sei que eu, crendo que Ele é o Messias, eu vou e Ele vai me responder. E lançou fora, diz, nunca mais vou usar essa capa. Ouça, não há nada melhor do que quando, pela fé, nós nos aproximamos de Deus, sabendo que Deus vai mudar a nossa história. E muitas coisas que nós estamos aprisionados com ela, diz, nunca mais, isso nunca mais. A partir de hoje, serei livre, liberto, transformado, mudado. É isso que Jesus faz quando alguém abre o seu coração e se aproxima dele com fé. Deus muda a sua história. E diz que Bartimeu foi, e quando chegou perto de Jesus, ouça só, não havia em Bartimeu nenhuma dúvida. Não havia em Bartimeu nenhum sentimento de complexo em relação ao seu estado e nem em relação a Jesus por nada. Porque diz que quando ele chegou perto de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, diz assim, Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele podia, se não fosse Bartimeu, se ele não tivesse já revelado a sua visão em relação a Jesus, se ele não fosse a pessoa que era, para ver Jesus como Jesus era, ele podia dizer assim, Senhor, tu sabes, porque eu ando aqui a mendigar, eu tenho assim passado por muitos problemas, a minha vida é uma vida miserável, eu sou um pobre coitado, um pobrezinho, minha vida, a vida é assim, começava aquela lamúria, aquele choro, aquela... Algumas pessoas esquecem ou não sabem que Jesus tudo vê e tudo sabe. Bartimeu é um exemplo de pessoa que tinha convicção de quem era Jesus. Ele via, por isso que eu digo que ele era um cego que via. Porque ele via muito além do natural. Ele não conseguia enxergar as pessoas, não conseguia ver as coisas com os seus olhos físicos, mas pela fé ele via coisas que eram profundamente teológicas. Ele estava com uma visão perfeitamente adequada para aquilo que era necessário para a sua vida espiritual. Ele tinha a visão correta a respeito de Jesus, e ele não cortou volta. Quando Jesus perguntou assim, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Ele foi curto e objetivo. Ele diz assim, o que eu quero é que eu veja. E Jesus diz, então, veja, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Você é um homem que creu, então vai. E diz a Bíblia que imediatamente os seus olhos abriram. E ele passou a ver e continuou o caminho a seguir a Jesus. Tão simples como isso. Ele não cortou volta, ele não teve rodeio, ele não explicou, ele não foi lá para explicar, para tentar... Ele simplesmente creu que Jesus podia mudar a sua história. Ele tinha a visão de que estava diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que poderia fazer, aquele que poderia mudar, abrir os seus olhos, mudar a sua história para sempre. E ele chegou lá e disse, Senhor, eu quero ver. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu sei, eu sou cego até agora, mas conheço, sei que tu és o Filho de Deus, sei que tu podes, e sei que o Senhor pode agora ordenar que eu passe a ver, eu creio e é isso que eu quero. E Jesus, então, veja. Imediatamente, no milagre, os olhos dele se abriu, e ele passou a ver, e continuou a servir e a caminhar junto com Jesus. Nessa noite, talvez você tenha, ou esteja talvez por alguma razão, assim a desviar dessa convicção que nós devemos ter em relação a Jesus. Talvez algumas circunstâncias, talvez alguns problemas,
talvez alguma influência, talvez algum parecer tenha feito você dizer assim, não, mas eu quero dizer que se nessa noite você tem alguma coisa, alguma necessidade, alguma situação, que você sabe que só o milagre de Deus na sua vida pode mudar, e se você crê que Jesus Cristo pode fazer isso por você, se você consegue ver Jesus além daquilo que as pessoas dizem, se você tem uma convicção própria, adquirida e influenciada pelo Espírito de Deus, de que Jesus é Deus, e Ele é o Senhor, e Ele pode, e é poderoso para mudar a sua história, a sua vida, nessa noite, não abra mão dessa convicção. E aproxime-se do Senhor crendo, porque tudo é possível ao que crê. E se você puder crer, Deus vai mudar a sua história. Bartimeu, ele diz, hoje acabou o tempo da minha mendicância. A partir de hoje, essa história vai ser reescrita. E isso aconteceu com ele. A atitude, e já concluo, a atitude assumida por Bartimeu em relação a Jesus e de como recorreu a ele para a busca da solução do seu problema físico e de como manteve-se firme em meio às adversidades e oposições, levou Jesus a declarar, vai, a tua fé te salvou. Ele não somente teve a visão restaurada, visão física, como teve a salvação da sua alma. Porque Jesus viu ali que estava alguém que cria nele, não como alguém que podia fazer um milagre somente, mas estava ali o Messias, o Salvador. Aquele a quem os anjos anunciaram a Maria quando ela ia concebê-lo pelo Espírito Santo. O seu nome será Jesus, e ele será o Salvador da humanidade. E aqueles a quem todos os profetas, desde o Gênesis, têm falado sobre ele, todos os profetas falaram sobre ele. Aquele a quem Moisés, antes de morrer, ele diz, o Senhor levantar-se-á entre vós um grande profeta, semelhante a mim, a eles todos ouvirão, e aqueles que não ouviram serão extirpados do meu povo. Moisés estava falando a respeito de Jesus Cristo, todos os profetas. Hoje de manhã, falamos sobre Abraão, aquele a quem Deus prometeu, o pai da fé, a quem Deus prometeu que toda a família, toda a terra seria bendita através da sua descendência. Estava falando de Jesus, esse Jesus que Bartimeu creu, esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que está presente, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esse Jesus que pode mudar as histórias. Nessa noite, se você puder crer em Jesus, certamente Ele fará a mudança na sua vida, Ele fará uma restauração da sua história, Ele mudará o curso da sua vida, se você puder abrir o seu coração e crer. Vamos ficar de pé, faz favor. A pergunta que Jesus fez a Bartimeu é a mesma que ele continua a fazer hoje. Naquele dia, ele perguntou, Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, nessa noite, eu quero desafiá-lo, e me permito o termo, desafiá-lo. Eu quero exortá-lo a colocar a sua confiança em Deus, a sua confiança em Jesus, e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso desse milagre na minha vida. Eu também creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema que você tem, que precisa, que está esperando. Talvez tenha até feito como Bartimeu, alimentado muito tempo a esperança de um dia poder chegar diante do Senhor e ser exaltado e dizer, Senhor, hoje é o dia. E eu quero dizer que hoje pode ser o seu dia. A sua vitória pode ser hoje. O alcançar da sua vitória pode ser hoje. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidá-lo e convidá-la a sair do seu lugar, num ato de fé. É como se você estivesse ouvindo as pessoas dizer, olha, tenha ânimo, o Senhor te chama, e Jesus está te chamando nessa noite, para que você possa vir a Ele e receber dEle a resposta que você tanto necessita. Nós vamos cantar, e você saia do seu lugar, não olhe para ninguém, não importa, veja o exemplo de Bartimeu. Ele não queria saber das opiniões das pessoas, ele queria era a bênção de Deus, e ele rompeu tudo.
para poder alcançar a sua bênção, a sua vitória. Nessa noite, você pode também ser abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, vem à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos estar orando para que Deus possa, nessa noite, fazer um milagre na sua vida. Deus possa transformar a sua história, mudar a sua história.